No governo, as conversas continuam na tentativa de se chegar a um acordo com os caminhoneiros. E a Flávia Alvarenga é quem está acompanhando a movimentação no Palácio do Planalto, porque já teve uma reunião interna hoje de manhã e uma outra com os grevistas está prevista para daqui a pouco. É isso, Flávia? Boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a todos. É isso mesmo. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, veio aqui para Brasília para se reunir com o presidente Michel Temer. Foi mais uma tentativa de encontrar medidas para conter a crise. O que foi discutido hoje pela manhã vai ser levado para essa próxima reunião que vai acontecer aqui no Palácio do Planalto mesmo, entre o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e representantes das associações dos caminhoneiros. Reunião marcada para começar às 2 horas da tarde. Ontem, a Petrobras baixou o preço do litro do diesel, mas disse que isso é temporário e que a política de preços da empresa continua oscilando com o mercado internacional. A reunião do presidente Temer com o presidente da Petrobras e ministros durou 2 horas. O ministro Carlos Marum disse que o governo voltará à mesa de negociações com os caminhoneiros, já com medidas concretas adotadas, e que espera uma trégua. Houve, por parte da Petrobras, por decisão da Petrobras, uma redução nos preços e uma garantia de manutenção por 15 dias. Ou seja, avançou em 2 questões, preço e a previsibilidade, que é muito cobrada nas reivindicações que nos fazem. E nós vamos nos reunir hoje novamente, não mais como ontem, simplesmente ouvindo, já tendo tomado medidas concretas que nós entendemos que podem resultar, que é esse o objetivo, numa trégua, para que daí sim as outras reivindicações, que são muitas, possam ser analisadas com mais tempo, até porque é necessário um tempo maior, com mais tempo e com a necessária responsabilidade. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse ontem que a redução do preço por 15 dias é uma medida de caráter excepcional. O que eu acho que é importante é que num momento como esse as partes tenham boa vontade e reajam também com boa vontade a um movimento de boa vontade, que é esse que a Petrobras fez. Eu não estou dizendo que essa é a solução definitiva, porque a solução definitiva necessariamente tem que ser liderada pelas negociações com o governo. O que nós estamos apenas dizendo é que estamos dando a nossa contribuição para gerar esse ambiente favorável para uma conversa mais desarmada, e, portanto, esperando, sinceramente, que os transtornos para a população, para a movimentação de cargas e pessoas, que isso possa ser realmente interrompido. A redução no preço do litro do diesel foi de 10%, o que representa 23 centavos a menos. Ontem, para as distribuidoras, o litro custava R$ 2,33. Hoje, caiu para R$ 2,10. Este economista diz que conter o aumento dos combustíveis é difícil. Para ele, reduzir impostos agora, o que fez a Câmara dos Deputados ontem, sem ter uma análise dos números, não é um bom cenário, justamente quando o governo tenta recuperar as contas públicas. O problema é grande, né? O problema é grande porque o preço já subiu muito, refletindo justamente as condições internacionais. O imposto é elevado, mas reduzir imposto neste momento também é algo complicado por conta da grave crise fiscal que o país enfrenta, e reduzir imposto implica aprofundar o déficit público. A alteração forçada no preço dos combustíveis causa efeitos negativos nas contas do Brasil. É o que diz o economista Celson Plácido numa entrevista pela internet com a repórter Renata Ribeiro. Celso, se o governo anunciar uma redução de impostos, além de ter zerado a CID, você acha que isso traz consequências para a economia brasileira? A consequência do governo numa redução de impostos é a arrecadação menor. O governo elevou os impostos no ano passado para combustíveis e agora está pensando em reduzir esses impostos para justamente o preço do diesel apresentar uma queda, dado que mais de 70% da nossa logística, nosso transporte, é feito via caminhões. Então, esse efeito é de menor arrecadação num governo que precisa aprovar um ajuste fiscal, dado que gasta mais do que arrecada, ou seja, tem um déficit.
Então, é negativo sim nesse cenário. Os reflexos da redução do preço do diesel e da pressão sobre a Petrobras já produziram efeitos pesados na Bolsa de São Paulo. As ações da estatal na Bovespa abriram o dia caindo quase 15%. Neste momento, as ações são negociadas a R$ 19,86, uma queda de pouco mais de 14,5%. O dólar opera em alta, cotado a R$ 3,64. E no mercado internacional, em Nova York, o preço do barril de petróleo está em queda de pouco mais de 1%. Na Bolsa de Valores de Nova York, os papéis da Petrobras também despencaram. A correspondente Sandra Coutinho está no coração financeiro de Nova York, Wall Street. Sandra, boa tarde. Qual é a situação por aí nesse momento? Boa tarde para você também, Doni. Boa tarde a todos. Olha, os papéis da Petrobras abriram em queda aqui na Bolsa de Valores de Nova York e são negociados neste momento a $12,80, com uma queda de 15,2%. Olha, esse tombo começou ontem, ainda durante o pregão, e se acentuou após o fechamento, já nas negociações depois do horário normal, quando a queda foi de 13%. Isso aconteceu depois que a Petrobras anunciou a redução de 10% do preço do diesel para as refinarias. É que desde julho do ano passado, a empresa tinha adotado uma política de reajustes diários, baseados no preço do barril do petróleo e também na variação do dólar. Aí, os investidores internacionais interpretaram essa decisão de ontem como um sinal de que a empresa voltou a sofrer pressões políticas e também de que a independência da gestão de Pedro Parente, o presidente da Petrobras, está ameaçada. Aqui na Bolsa de Nova York não são negociadas ações da Petrobras, e sim as chamadas ADRs, que são recibos de papéis da empresa. Doni.